Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Bruno Buzo, eu sou médico infectologista e hoje vim tirar uma dúvida muito importante. Será que a gente está lidando com uma nova pandemia por aí? Se você quer saber mais, fique com a gente até o final. Isso acontece porque desde outubro de 2024 os hospitais no norte da China estão superlotados, especialmente com crianças apresentando sintomas respiratórios graves. Dados do Ministério da Saúde chinês apontam que mais de 40% das internações pediátricas atualmente estão relacionadas às infecções e complicações pelo metapneumovírus humano, que já é um vírus conhecido e responsável por surtos sazonais episódicos na China, especialmente durante o inverno, que é quando nós observamos um aumento expressivo de casos. No entanto, esse aumento está fora do comum, o que está alertando autoridades de saúde no mundo todo. E o que explica esse aumento? Bem, a disparada nos casos lá na China pode ser explicada por uma combinação de fatores. Começando pelo inverno. Apesar de estarmos em janeiro, num baita calorzão aqui no Brasil, a gente tem que lembrar que lá na China eles estão vivendo a época mais fria do ano, em que as pessoas se aglomeram mais e facilitam a transmissão de doenças respiratórias, que são transmitidas aí por gotículas e por aglomerações, certo? Outro motivo inclui que lá na China, nós tivemos a suspensão das medidas de segurança pós-Covid, como distanciamento social e uso de máscaras, o que aumentou consideravelmente a circulação de outros vírus respiratórios que antes estavam represados, quietinhos, como influenza, parainfluenza, vírus sincicial respiratória e o metapneumovírus humano. E o terceiro motivo é que as crianças que atualmente estão infectadas pelo metapneumovírus são aquelas que ficaram em casa na pandemia, não tendo exposição aí a outros vírus e não tendo a capacidade aí de desenvolver a memória de imunidade tão importante nessa primeira fase da infância. Já que elas ficaram trancadinhas para não pegar Covid, elas também não tiveram a oportunidade de desenvolver aí imunidade a outros vírus, beleza? Apesar de todos esses serem motivos plausíveis, ainda assim há uma preocupação que essa nova cepa de metapneumovírus humano esteja se adaptando para infectar pessoas de uma forma mais eficiente. Portanto, a gente ainda tem que continuar muito vigilante. E que diabo é metapneumovírus? Bom, gente, o metapneumovírus humano é um vírus que foi descoberto em 2001 por um grupo de virologistas, ou seja, especialistas em vírus da Holanda, beleza? Ele pertence à família Pneumoviridae, que é a mesma família de vírus do vírus sincicial respiratório, que causa muita bronquiolite aí em crianças, certo? Inclusive existem alguns aí estudos que mostram, né, que pela origem genética, há mais ou menos 200 anos atrás, o metapneumovírus humano, ele se derivou, ele se diferenciou a partir do vírus sincicial respiratório, porque eles apresentam aí características genéticas e proteínas em comum, tá bom? E você que está em casa, como a gente vai falar de metapneumovírus, eu queria lembrar de algumas informações importantes. Esse vírus é um vírus de RNA envelopado, ou seja, um vírus que ele pode sofrer alta taxa de mutação, o que vai contribuir para a capacidade dele em se evadir, ou seja, escapar da resposta imune das pessoas. Ele vai infectar principalmente o trato respiratório inferior, ou seja, os brônquios, bronquíolos e pulmões, sendo uma causa muito importante de hospitalização de crianças durante o inverno, especialmente naqueles países com invernos mais rigorosos. E alguns estudos recentes já indicam que o metapneumovírus é responsável por até 10% dos internamentos por infecções respiratórias nas crianças abaixo de 5 anos. Mas quem acha que é um vírus só de criança se engana, ele não para por aí. Ele também pode aí produzir complicações graves, inclusive pneumonias virais extensas, com necessidade de intubação e UTI, especialmente em pacientes idosos, aqueles que têm alterações estruturais pulmonares, então grandes tabagistas, pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica ou com uma doença estrutural pulmonar prévia, câncer de pulmão prévio, e também pacientes imunossuprimidos que devem redobrar o cuidado com esse vírus. E os sintomas do metapneumovírus vão ser os sintomas de uma infecção, de uma síndrome gripal comum.
Eles podem incluir febre, tosse, congestão nasal, nariz entupido, né? Dor de garganta e até dificuldade de respirar. Em alguns casos graves, principalmente em crianças, esses aí vírus respiratórios podem evoluir com bronquiolite, chiado e até insuficiência respiratória. Beleza? A gente tem alguns estudos observacionais que mostram que os sintomas de metapneumovírus humano são indistinguíveis de outras infecções respiratórias, como influenza, vírus sincicial respiratório, ou seja, há uma necessidade de fazermos uma testagem com testes específicos para separar o joio do trigo e saber se esse sintoma gripal é devido a um Covid, influenza, vírus sincicial respiratório, para influenza ou metapneumovírus. E como eu faço o diagnóstico do metapneumovírus humanos? Bom, o diagnóstico desse vírus é feito principalmente por meio de testes moleculares, como o PCR aí de suave nasal ou de nasofaringe, que vão detectar aí o material genético do vírus nas secreções respiratórias. A gente também tem alguns testes rápidos, né, os testes de antígeno que podem ser utilizados, especialmente em grande escala, embora eles apresentem uma menor capacidade de detecção. E apesar de estarem amplamente disponíveis em alguns laboratórios privados no Brasil todo, no SUS, esses testes ainda só são encontrados em hospitais especializados e reservados para casos graves ou pacientes em alto risco que desenvolvem pneumonia viral com necessidade de hospitalização. E pessoal, quando falamos de tratamento, infelizmente, não existem antivirais específicos aprovados para o metapneumovírus humano. O manejo é feito com suporte clínico, incluindo o uso de oxigênio em casos graves, a necessidade de ventilação mecânica com intubação orotraqueal, além da hidratação e uso de sintomáticos para controlar a febre e as dores no corpo que são comuns nesses pacientes. No entanto, a gente já tem alguns estudos clínicos que estão investigando o uso de alguns anticorpos monoclonais, ou seja, anticorpos pré-fabricados para neutralizar o metapneumovírus humano. Tivemos em 2023 um estudo in vitro, ou seja, em laboratório, que estava super promissor, indicando, que um anticorpo monoclonal, o nirsevimab, que é um anticorpo que já tinha sido usado contra o vírus sincicial respiratório, lembra? Aquele primo, aquele que parece que foi o antecessor geneticamente do metapneumovírus, pudesse ter ação contra o metapneumovírus também. Mas infelizmente esse estudo mostrou que esse anticorpo monoclonal sozinho é incapaz de combater o metapneumovírus. Meu Deus, doutor, então não tem tratamento? E agora tem vacina pelo menos? Más notícias, gente. Até o momento a gente não tem vacinas licenciadas para o metapneumovírus humano. No entanto, a gente tem um monte de pesquisa em andamento, estudos clínicos, aí, tanto em fase inicial quanto em fase 2, que estão explorando diferentes abordagens, incluindo algumas vacinas de subunidade e vacinas baseadas em RNA mensageiro, tipo as vacinas que nós utilizamos contra a Covid-19. Um estudo recente de 2023 testou uma vacina de subunidade baseada em uma proteína de fusão, uma proteína F, que é a proteína que o metapneumovírus humano utiliza para infectar as células dos humanos. E essa vacina mostrou uma resposta imune robusta em modelos animais. No entanto, quando a gente vai transpor esses estudos em humanos, nós enfrentamos desafios referentes à estabilidade do RNA do vírus e também desenvolvimento de resposta imune não só em humanos, mas especialmente nos mini-humanos. Isso mesmo, a resposta dessa vacina experimental ainda é muito ruim em crianças e imunossuprimidos, que são os principais grupos aí de risco para a doença grave pelo metapneumovírus. Por esse motivo que nós não temos vacina comercialmente disponível contra esse vírus atualmente. E agora? Devo surtar? Não, gente. Apesar do aumento significativo dos casos de metapneumovírus lá na China e também na América do Norte, eu acredito que ainda não há motivo para desespero, porque ao que tudo indica, existe um baixo risco de uma nova pandemia. Esse vírus, o metapneumovírus que a gente conhece desde 2001, ele circula há décadas, E nas recirculações e surtos locais que nós tivemos anteriormente, graças a Deus esse vírus ele não teve uma mutação de transmissibilidade
que permitiu com que ele evoluísse para uma pandemia, beleza? No entanto, né, galera, não se preocupar não significa que a gente deve relaxar, né? Nós precisamos manter a vigilância epidemiológica contínua para identificar as mutações que possam aumentar a transmissão desse vírus e, além disso, né, não esquecer das boas e velhas medidas para a gente prevenir infecções respiratórias. Então, fazer uma boa higiene de mãos constantemente, especialmente em lugares públicos, né, onde vamos estar expostos aí às secreções de outras pessoas que nós não conhecemos. Utilizar máscaras cirúrgicas, especialmente quando evitar aglomerações não é uma escolha. Por exemplo, aeroportos, viagens internacionais, viagens rodoviárias ou metrôs, tá? Além de evitar o contato com pessoas sintomáticas, ou seja, aquelas com febre, nariz escorrendo, dor de garganta ou tosse. Fazendo isso, o risco já se reduz e muito. E aí, você achou essas informações úteis? Então não esqueça de sentar o dedo aqui no like, compartilhar o vídeo e se inscrever aqui no canal da Infectoflix para dar essa força para a gente trazer conteúdo de grande valor para você. Assim você apoia o nosso trabalho e fica sempre por dentro das principais notícias sobre saúde e tratamento, além da prevenção de infecções, beleza? E se você é um profissional da saúde, eu te convido para clicar no link aqui na descrição desse vídeo, porque você vai conhecer os nossos cursos completos sobre infecções e principalmente sobre manejo de antibióticos. Transforme o seu conhecimento em prática clínica aqui com a gente da Infectoflix. Um grande beijo e até o próximo vídeo.